Oi, gente! Olha eu de volta aqui para dizer a minha segunda dica sobre como que eu faço para aprender alemão sozinha, ou como que eu fiz até agora para aprender alemão sozinha. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, clica aqui em cima que vai aparecer para vocês como sugestão de vídeo. Lá eu falei sobre como que eu faço, qual que é a melhor dica o que mais funcionou comigo, na verdade, né? De tudo que eu fiz, o que mais funcionou, tá nesse vídeo aí em cima, então não deixa de assistir que tá bem legal, tá? Já aproveita agora para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa uma curtidinha aqui que o vídeo tá bem legal. E vamos para a segunda dica. Bom, como vocês puderam ver no assunto do vídeo, uma das coisas que mais me ajudam, além da primeira já citada no vídeo anterior, é filmes, músicas, Netflix. Tá até passando ali atrás um desenho. Isso me ajuda desde quando a gente chegou aqui na Alemanha. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu conseguia colocar na televisão para assistir era desenho para os meus filhos. E isso não era no Netflix. Isso porque a gente ainda não tinha internet para poder acessar o Netflix. Então eu colocava desenho nos canais abertos mesmo. Tem alguns aqui. E aí eles ficavam assistindo. Não entendiam nada porque era tudo em alemão. Mas enfim, era o que dava para colocar na época. E eu tinha uma base muito pequena de alemão, eu sabia muito poucas palavras, as palavras, na verdade, que eu tinha aprendido no Duolingo, no aplicativo. E o que eu tentava fazer? Eu ficava tentando ouvir e tentando distinguir algumas palavras ou identificar quando eles falavam aquelas palavras que eu conhecia. Então foi assim que eu dei o primeiro passo na hora de ouvir o alemão. Confesso que era completamente difícil, que eu falava, meu Deus, eu não vou entender isso nunca, que era muito rápido e aquele falar carregado do alemão. Então, para mim, no começo foi muito difícil essa parte. Só que, com o tempo, que eu fiz? Quando a gente conseguiu colocar o Netflix, eu colocava o desenho ou o filme em português. O desenho eu colocava em português para as crianças poderem assistir. E eu colocava a legenda em alemão. Então eu ficava vendo o desenho, sabia o que estava acontecendo no desenho e eu lia em alemão. Claro que no começo era muito difícil porque eu tinha pouco vocabulário, mas algumas palavrinhas eu já ia começando a conseguir identificar. E aí eu lia aquilo e depois, num segundo momento, quando as crianças não estavam tão interessadas pelo desenho, eu colocava também o áudio em alemão. Porque no desenho é um pouco mais fácil, porque o desenho ele é voltado para a criança. Então, a dicção da pessoa que está falando, da pessoa que está fazendo a locução daquele desenho, ela é uma dicção para criança, então ela é uma dicção mais correta, acredito eu. Então é um pouco mais fácil de você entender as palavras. O áudio em alemão e a escrita em alemão. Então aquilo foi me ajudando bastante a começar a distinguir as palavras e também o som das palavras. E aí, conforme eu fui estudando, conforme eu ia escrevendo bastante, como eu já falei no primeiro vídeo, eu ia ganhando um pouco mais de conhecimento, eu ia invertendo um pouco. Às vezes eu colocava o áudio em alemão e a legenda em português, então eu ouvia o que eles estavam falando e eu já ia lendo ali, já falava, olha como é que fala isso, olha como é que fala aquilo, olha como é que é a pronúncia dessa palavra. Às vezes o próprio vídeo eu colocava com o áudio em alemão, a legenda em português. Aí depois eu invertia, colocava o áudio em português, a legenda em alemão. Então, isso vai fazendo você a treinar o Hören e também a ler e identificar a palavra. Então, é uma coisa que ajuda muito. Hoje em dia, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de chegar em casa, colocar em alguns seriados que tem aqui nos canais como Disney Junior, Nickelodeon. Tem alguns canais aqui que passam seriados como Friends, Minha Irmã Charlie. E eu gosto de ficar assistindo, mesmo que eu não entenda todo o contexto, eu entendo mais ou menos o base, porque quando se fala alemão muito rápido, realmente eu me perco completamente. Aí joga uma palavra ou um verbo que você desconhece, você já fica completamente perdido. Mas é assim mesmo, eu consigo entender bem o que as pessoas falam quando elas falam lentamente. Isso, por exemplo, acontece na aula de alemão, mas no seriado, por exemplo, eles falam muito rápido. Mas eu coloco propositalmente, mesmo sem entender tudo, porque isso faz com que eu treine meu Hören, meu listening. Então, eu acho que isso vale bastante a pena. E, além disso, eu, por exemplo, assisti na semana retrasada, se eu não me engano, aquele seriado 13 Reasons Why. É muito legal o seriado. E o que eu fiz? Eu coloquei ele em alemão com legenda em português. E eu já vi que eu comecei a identificar muita coisa. Então é incrível como se você treinar todo dia e ouvir na classe todo dia as pessoas falando alemão
e ver televisão em alemão e ouvir rádio no carro em alemão, você vai cada vez mais entendendo o que as pessoas falam e aquilo vai ficando cada vez mais claro. Então, é muito importante, além de estudar gramática, estudar textos, estudar escrita, é muito importante você ouvir bastante. Para mim, que estou aqui, repito, é mais fácil porque eu estou vivendo o alemão. Para quem está no Brasil, coloca filme em alemão, música em alemão, dá para pesquisar playlist na internet de músicas e bandas que cantam em alemão. Eu acho que isso é muito importante, isso ajuda muito e ajuda muito porque às vezes você conhece a palavra, mas eles falam de uma forma que você não entenderia numa frase rápida e você passa a entender. Então essa é uma dica também que eu deixo aqui, que vale super a pena, tá bom? E ficamos aqui então com mais uma dica de como que eu tô fazendo para aprender alemão sozinha e tenho conseguido, graças a Deus, bons resultados. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!